Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós estamos na 34ª semana do tempo comum, que é a última semana do ano litúrgico. A partir das primeiras vésperas do próximo sábado, nós ingressamos com toda a igreja em um novo ano litúrgico que se inicia com o tempo do Advento. E por isso mesmo, a liturgia da palavra nestes dias quer nos ajudar ao fortalecimento da fé em relação ao senhorio de Deus sobre a história da humanidade. Não é à toa que no domingo passado, naquilo que deveria ser o 34º domingo do tempo comum, a igreja celebrou a solenidade de Jesus Cristo, Rei e Senhor do Universo. Porque esta é a verdade da nossa fé. Cristo, pelo mistério de sua Páscoa, paixão, morte, ressurreição, sua ascensão gloriosa aos céus e Pentecostes, estabeleceu definitivamente na história da humanidade o reino de Deus. No entanto, no mistério da providência, no mistério do plano salvífico de Deus, Deus quis que o reino de Jesus fosse estabelecido, mas que ao mesmo tempo a humanidade pudesse, no decorrer de sua história, responder a este reino, acolher este reino que Jesus já estabeleceu. Mas as Sagradas Escrituras, elas ao mesmo tempo nos alertam que um dia esse reino haverá de ter o seu momento de manifestação plena, O reino de Deus já foi instaurado, o reino de Deus já está no meio de nós, mas segundo as promessas do próprio Jesus, este reino há de ser estabelecido de forma plena. Nós já vivemos o fim dos tempos. É importante que nós saibamos que o fim dos tempos, os tempos escatológicos, este fim dos tempos já se iniciou com a ascensão gloriosa de Jesus. E esse fim dos tempos terá o seu momento derradeiro com a sua vinda gloriosa. Por isso que o tempo do Advento, que se iniciará no próximo final de semana, nos recorda exatamente isso. Jesus é o Senhor do Universo, pelo mistério de sua Páscoa, sua gloriosa ressurreição e ascensão aos céus, estabeleceu definitivamente o reino de Deus, mas um dia Ele virá em glória, para a manifestação plena deste reino. Ele virá em glória. E por isso que a igreja, desde os seus inícios, proclama: Maranatá, vem Senhor Jesus. Porém, na comunidade cristã, aqueles que são convidados a participar do reino de Deus, a dar o seu sim de acolhimento na fé
ao dom do reino que Jesus nos ofereceu, muitas vezes na comunidade cristã existe uma tentação de querer descobrir o tempo que ocorrerá a manifestação plena do reino de Deus. Uma tentação. E por isso, as leituras da palavra de Deus nos ajudam a compreender que esta tentativa de descobrir o momento em que isso ocorrerá, a vinda gloriosa do Senhor e o estabelecimento pleno, definitivo do reino de Deus, isso é uma coisa que nós devemos deixar para o próprio Deus. Uma vez perguntaram isso para Jesus, e o próprio Jesus respondeu, está lá no primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos. Esse tempo, esse momento, só é conhecido pelo Pai. Não adianta nós perdermos tempo tentando descobrir quando isso ocorrerá. Qual deve ser a nossa atitude? A atitude da igreja deve ser a atitude da vigilância. Essa deve ser a atitude da igreja. Não perder tempo querendo descobrir quando Jesus virá. Não perder tempo querendo descobrir quando o reino de Deus se estabelecerá definitivamente. Nós devemos consumir o nosso tempo comprometendo a nossa vida pela fé com o reino de Deus. Esta deve ser a nossa atitude, atitude de vigilância. Pessoas que clamam a manifestação do reino, pessoas que pedem a Deus que esse reino se manifeste plenamente, mas ao mesmo tempo, pessoas que na vigilância, no segmento da fé em Jesus, se comprometem com os valores do reino. Isso aqui é o mais importante. Por isso que no Evangelho de hoje, quando Jesus fala da destruição do templo de Jerusalém, o que aconteceu lá nos primeiros séculos do cristianismo, lá no primeiro século, e depois a história andou. Jesus queria indicar que a história de fato andaria, acontecendo catástrofes naturais, infelizmente acontecendo também por causa do mistério do pecado, da maldade do coração humano, acontecendo revoluções, guerras, país contra país, nação contra nação. Mas ele deixou bem claro que devíamos tomar cuidado para não sermos enganados, porque alguns terão a pretensão de dizer que é Ele, sou eu, e dizer ainda, o tempo está próximo. Jesus diz, não sigais esta gente. Vão acontecer tantas coisas na história, o que é o mais importante? Vigilância, comprometimento com o reino de Deus. E aí você terá aquela garantia dada pela fé, aquela garantia dada pela esperança, de que se o reino se manifestar plenamente, nós iremos participar dele, porque já estamos fazendo parte do reino de Jesus. Na primeira leitura, nesse trecho que nós ouvimos da profecia de Daniel,
Daniel interpreta um sonho que o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, teve. E com essas imagens assim impressionantes, uma estátua, cabeça de ouro, ferro, bronze e assim por diante, Daniel recebe de Deus a graça de fazer uma leitura de fé da história. E aqui é uma coisa importante que também nós devemos fazer: leitura de fé, ler a história à luz da fé em nosso Senhor. E a partir dessa leitura da fé, o profeta Daniel diz: os reinos vão passar, mas haverá um reino que se manifestará, um reino simples, pobre, o reino aparentemente insignificante, é aquela pedrinha que se descolou do monte. E ele diz: e esse reino permanecerá eternamente. Que reino é este, meus irmãos? O reino de Jesus. A tradição da igreja sempre interpretou, ao ler esse trecho da profecia de Daniel, sempre interpretou essa passagem à luz do Messias Salvador, Jesus Cristo nosso Senhor. O seu reino se estabeleceu definitivamente. Nós cremos e por isso nós, pela ação do Espírito Santo, procuramos nos empenhar, nos comprometer com esse reino de amor, esse reino de perdão, este reino de justiça, este reino de verdade, na expectativa da manifestação plena desse reino, que ocorrerá na hora em que Deus quiser. Peçamos, irmãos e irmãs, a nosso Senhor, que dê a toda a igreja essa atitude de vigilância, não aquela vigilância de quem cruza os braços e não se compromete com nada, não, mas uma atitude de vigilância de quem faz da história uma leitura de fé, mas que ao mesmo tempo se compromete com o reino, clamando, suplicando a nosso Senhor que o seu reino se manifeste definitivamente, em meio às tribulações da vida, em meio aos tormentos da história, em meio até mesmo a catástrofes naturais, que o Senhor nos dê essa firmeza, que o Senhor nos dê essa perseverança, que o Senhor nos dê esta fidelidade ao seu reino que já está no meio de nós e que um dia se manifestará definitivamente.